Olá, boa noite. Tô aqui fixando o tema da nossa live. Vamos fixar lá. Fixar comentário. Pronto. Ei, Marcos, boa noite, tudo bom? Esperar a galera entrando aí. Vamos conversar bastante sobre inteligência emocional. Ei, Gil, tudo bom? Boa noite. Vamos conversar bastante aí, tem bastante coisa para falar hoje. É um tema que eu particularmente gosto muito, muito. E eu acho que nunca foi tão importante, né? Isso mesmo, gente. Bota coraçãozinho aí. Manda aviãozinho pro amigo que você acha que precisa ouvir também sobre esse tema. Ei, Silvana, boa noite. Tudo bom? Ei, Marlúcia, boa noite. Esperando a galera entrar. A gente começa o nosso bate-papo. Olá, Jusilênia, tudo bem? Boa noite. Esperando dar um tempinho pro pessoal ir entrando aí. Sábado à noite tô gostando de ver. Galera focada no autoconhecimento. Pleno sabadão. Ei, Mari, boa noite. Ei, amiga Aline, daqui a pouco a Aline também tem live. Ela sempre dá uma passadinha aqui antes de começar a live dela. Boa noite, amiga. Boa noite, gente. Boa noite. Vão chegando aí, vão entrando. A gente bateu um super papo hoje. Ei, Lindinalva, boa noite. Tudo bem? Obrigada, amiga. Sucesso na sua também. Ei, Thaís. Boa noite. Dando um tempinho pra galera chegando, pra gente bater altos papos aí sobre inteligência emocional. Isso aí, Marlúcia, foco total na gente mesmo, né? No olhar pra dentro. No começo dá um desconforto, no começo é do meio doloroso. Ei, mãe, tudo bom? Mas depois que a gente vai, depois que você começa, você vai ver. Quanto mais você achar, mais você vai querer saber. Isso é muito legal. Eu sempre digo que autoconhecimento é um negócio viciante. Eu tô sempre procurando a próxima coisa para eu estudar, para eu entender, para eu saber mais, para eu querer ter mais explicação. Eu acho isso aí muito legal. É um círculo, né, virtuoso que a gente vai trazendo para nossa vida. Isso é muito legal. Dá mais um minutinho aí e a gente começa o nosso bate-papo, tá? Para falar aí desse tema que tem bastante coisa. Isso aí, não se sabota. Lembra que a gente falou ontem na live dos sabotadores? Oi, Elaine, boa noite. Isso aí, você tem que ser o seu ânimo. Sabe o que você faz? Sempre que você quiser desanimar, pensa no seu objetivo lá na frente. Aí você pensa, se eu não fizer hoje, vai atrapalhar meu objetivo. Isso aí, se agarra nessa mudança aí, larga o cactus pra lá e vambora. Isso aí. A oportunidade é agora, né? A gente nunca não tem que esperar. Espera começa amanhã, começa segunda, a gente nunca começa a hora nenhuma, né? A gente tem que começar. Qualquer hora a gente tem que começar. Isso aí. Por isso que eu digo, lembra que quando o propósito é forte, a gente até tem vontade de desanimar e a gente pensa lá no propósito e a gente não desanima, a gente se mantém firme. É isso aí. Então, gente, vou começar a contar pra vocês. E aí eu quero começar a contar com um teste que foi feito na década de 70 por um psicólogo de Stanford. Eu não sei se alguém já ouviu falar no teste do marshmallow. Me conta aí se alguém conhece o teste do marshmallow. É da década de 70, mas ainda é muito atual. Esse teste é um dos mais usados aí quando a gente fala de inteligência emocional. Ei, Adila, boa noite, tudo bem? Como foi feito esse teste? Esse psicólogo lá de Stanford reuniu crianças de 4 anos dentro de uma sala. E aí, na frente de cada criança, ele botou um prato com um marshmallow. E aí ele falou para as crianças, eu vou lá fora, se vocês não comerem esse marshmallow até eu voltar, quando eu voltar, cada uma de vocês que não comer vai ganhar 2 marshmallows. E aí ele saiu, ele ficou 15 minutos fora. E aí tinham câmeras, né, com observação. Então, algumas crianças comeram na hora, algumas crianças pegaram na hora e já comeram marshmallow. Outras crianças comeram um pedacinho e botaram no prato achando que ele não ia ver. Outras crianças comeram o meio do marshmallow e deixaram a capinha achando também que não ia ver.
E outras crianças que não queriam comer o marshmallow, o que elas fizeram? Elas levantavam, elas cantavam, elas iam pular longe, elas botavam a mão na frente do olho, botavam o braço no olho para conter aquele impulso de comer o marshmallow. E aí ele passou 15 minutos fora. Quando ele voltou para a sala, ele viu lá quem tinha comido, quem não tinha comido. E ele acompanhou essas crianças até que elas terminassem o ensino fundamental, o ensino médio, que a gente chama hoje de ensino médio, que na época tinha outro nome. E aí, gente, ele fez várias constatações. O que aconteceu? As crianças que não comeram os marshmallows eram as crianças que tinham melhor relacionamento social, eram aquelas crianças que mais tinham sucesso na escola, que sabiam lidar melhor com as suas frustrações, que os obstáculos dificilmente paravam essas crianças. Desafio para elas, todos aqueles desafios eram motivadores, elas estavam mais propensas a enfrentar os obstáculos, elas se comunicavam melhor, elas cultivavam melhor os seus relacionamentos. E aí ele foi para outra parte das crianças, cerca de 1/3 dessas crianças que tinham comido marshmallow, que não tinham esperado ele voltar, tinham notas piores na escola, tinham muita dificuldade de cultivar relacionamentos, tinham dificuldades de comunicação, eram adolescentes muito menos bem-sucedidos do que essas crianças que não tinham comido. E aí o que quer dizer isso? Desde que a gente é muito pequeno, já tem no livro do Goleman que ele traz essa história, né? Aquele livro grandão de inteligência emocional, pesadão. Desde criança a gente já traz comportamentos dentro da gente que a gente acaba levando para nossa vida adulta. É óbvio que uma criança de 4 anos não sabe que aquilo ali era um controle da impulsividade para não comer o marshmallow. A criança até 7 anos, ela não distingue a dor física da dor emocional. Por isso que você vê uma criança muito pequena, quando ela berra, ela está fazendo malcriação, alguma coisa está incomodando ela sente uma dor física na realidade. E aí se você perguntar, você está gritando, está doendo aonde? Ela vai te dizer algum lugar que está doendo, porque o cérebro dela não distingue o que é dor física de dor emocional. E aí quando ele fez esse estudo e depois ele botou inteligência emocional, o que ele viu? Que essas crianças de 4 anos que não comeram seus marshmallows tinham uma tendência a controlar o seu emocional muito maior. Porque o que acontece, gente? O nosso cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, eu vou falar dele, ele é muito mais rápido do que o nosso cérebro racional. Por isso que a nossa tendência é sempre ir pelo impulso do sentimento. É pensar menos e sentir mais rápido e agir no impulso. Porque o nosso cérebro é muito mais lento para raciocinar do que o que a gente sente. Boa noite, Daniele. Boa noite quem chegou aí. Gisele, Cris, Aninha, Leila, Marina. E aí o que acontece? E aí o que é então inteligência emocional? Inteligência emocional é entender o que você sente, entender o que o outro sente, saber gerir essas emoções. Simples, né, gente? Só que não, né? É muito difícil. Imagina você olhar para dentro, entender as suas emoções, que já é difícil, olhar para o outro, entender o que o outro sente e pegar isso tudo e gerir, inclusive aquelas emoções que são mais negativas, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, tem uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é a reação inconsciente do cérebro. É raiva, é medo, é alegria, porque você não fala pro seu cérebro assim, agora eu quero sentir medo. Agora eu quero sentir alegria. Você não fala, então você não controla a emoção. E o que é o sentimento? É quando você entende essa emoção e você vê o que você vai fazer com isso. Então, por isso que a gente fala que a gente não controla a emoção e a gente faz gestão do sentimento. O que eu tô assim, alguém tá me perseguindo, automaticamente eu sinto medo, aí o sentimento é quando eu percebo, eu tô com medo, tem alguém me perseguindo, o que eu vou fazer com isso? Então, por isso que tem essa diferença entre quando alguém fala pra você, eu vou controlar minhas emoções. Ninguém controla a emoção. O que a gente faz é gestão dos sentimentos. Então, isso é inteligência emocional. E aí, por que, gente, é muito importante a gente fortalecer a inteligência emocional? Primeiro, que ela impacta na nossa vida diretamente, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Imagina o mundo profissional que a gente sabe que é pressão pura, é decidir tudo, é todo dia decidindo, é trabalhar com pessoas diferentes de vocês, é de repente fazer coisas que você não gosta tanto, mas que você tem que fazer porque faz parte do seu trabalho.
Eu, por muitos anos, eu não tive inteligência emocional, né? Meu pai sempre falou pra mim que eu falava demais, que Deus tinha me dado 2 ouvidos e uma boca, eu tinha que ouvir mais do que falar. Eu ainda não tô aonde eu acho que eu tenho que estar, não, mas hoje eu já consigo controlar muito mais o que sai da minha boca, porque isso me detonou aí profissionalmente durante muito tempo, quando eu era muito nova, porque eu falava demais e falava o que eu não tinha que falar, né? Porque o que eu digo a gente pode se posicionar, eu até já falei aqui sobre isso, sobre as coisas que a gente precisa se posicionar. Só que a gente tem que se posicionar com inteligência emocional e com estratégia. Então, por isso que a inteligência emocional, ela é muito importante, né? O que você faz naquela hora que você tá numa situação, que você tá sentindo, que o negócio tá vindo, você vai chegar e vai falar? Não vai. E a gente vai conversar aqui como você vai fazer isso. Depois impacta a sua saúde, gente. A gente tá cansado de saber que a gente somatiza certas coisas que a gente sente. A gente tá cansado de saber que existem doenças que vêm por cunho emocional. Então, quanto mais o nosso emocional tá para baixo, quanto mais a gente tá mal, que a gente não tem um equilíbrio emocional, mais a gente tem uma tendência a desenvolver um monte de coisa, né? Tem gente que desenvolve psoríase, tem gente que tem insônia, tem gente que fica com diabetes emocional. Tem as mais diversas consequências. Então, a gente precisa também entender que a inteligência emocional é saúde mental e a saúde física. Também, Mari, falava que não devia? Pois é. Eu acho que todo mundo já teve essa época na vida, alguns às vezes ainda continuam falando, mas é um exercício muito importante, sabe? Eu vou repetir aqui, esse jejum de palavras que eu tô falando é uma coisa que eu tô falando, que é pra mim, né? É um exercício que eu faço pra mim, né? Nem só pelo outro, não. Ei, Carla, boa noite. Outra coisa, quando você mais exercita sua inteligência emocional, você melhora a sua clareza de raciocínio. Ou seja, quanto mais equilibrada você é emocionalmente, mais você consegue deixar o seu cérebro, a parte racional do seu cérebro, decidir melhor, ter mais clareza antes de falar, ter mais clareza antes de tomar uma decisão, não tomar uma decisão por impulso. Ei, Fernandinha, boa noite. Não tomar uma decisão por impulso, tomar uma decisão embasada num racional. Isso não quer dizer que você não possa sentir, mas você pode sentir com o seu racional dominando a sua decisão. E aí, óbvio que impacta a forma como você decide e a forma como você age, né? Uma coisa que eu aprendi também com um líder que eu tive, até a Carla deve ter conhecido ele lá na Vale, foi meu primeiro chefe, o Pedro. Ele sempre falava, nunca decida nada sob sentimentos extremos. Nem com muita raiva, nem com muita alegria, porque provavelmente a sua decisão vai ser errada. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com ele e eu fui fortalecendo também, não foi sempre, né? Porque eu sempre fui muito impulsiva na minha vida. E hoje eu consigo ver que na hora que vem aquele negócio e você quer decidir, pensa de novo, dorme, acorda, depois você decide, aí você pensa de novo, será que é igual para compras, né? É mais ou menos o raciocínio. Eu vou comprar isso, eu preciso disso mesmo? Dorme, acorda, pensa. Então é você controlar o seu impulso, né? É você entender como isso funciona. E aí, por que o nosso cérebro trabalha assim? Ei, Bruninha, por que o nosso cérebro trabalha assim? Porque o nosso cérebro é trino, né? Nosso cérebro é dividido em 3 partes. Então, aqui embaixo, bem aqui nessa parte de baixo, é o nosso cérebro reptiliano. É aquele cérebro da luta ou da fuga que os homens das cavernas usavam quando eles queriam fugir. O animal vinha, ou ele partia para cima do animal para caçar, para levar comida, ou ele fugia. E aí, esse aqui era o nosso cérebro mais primitivo. Dani, deixa eu ver. Conheço uma pessoa maçom que diz que uma das filosofias da maçonaria é o equilíbrio, pois o estopim curto é burro ou mal preparado. Você imagina, né? Você imagina não, porque eu tenho certeza que todos nós na vida já falamos e já fizemos coisas que a gente se arrependeu depois. E isso está totalmente ligado ao nosso equilíbrio emocional. É isso aí, Marlúcia. Isso é super importante. Ei, Carol! E aí temos essa primeira parte do cérebro, que fica aqui embaixo, que é o cérebro reptiliano, é luta ou fuga. Quando você se sente acuado, ou você corre, ou você vai lutar com aquilo. Aqui no meio, a gente tem o sistema límbico. O sistema límbico é onde estão as nossas emoções. É o que faz a gente sentir lá as emoções que eu falei que a gente não controla. Vem tudo daqui, ó. Raiva, medo, nojo, amor, felicidade, vem tudo daqui. E nesse sistema límbico a gente tem a nossa amígdala, que é como se fosse uma amêndoazinha.
E ela ajuda o sistema límbico a controlar essas emoções. A amígdala é o depósito da nossa memória emocional, sabe? Tanto é que quando se tem alguns estudos que eu já li, quando pacientes têm algum problema, precisam fazer uma cirurgia e tiram a amígdala, eles pedem a capacidade de sentir. Eles sabem o que é medo, porque eles já têm essa memória do medo, mas eles não sentem o medo. Eles sabem o que é amor, porque eles já têm a memória do amor, mas ele não sente mais amor. Então a amígdala é uma estrutura que a nossa memória toda emocional tá nela, toda emocional tá nela. É como se fosse a nossa sentinela emocional, tá? A Viviane está falando que alguns pacientes de diabetes tipo 1 abriram um quadro depois de um evento de grande estresse emocional. Já conversei com uma mãe que ficou viúva e em seguida a filha abriu o quadro. Pois é, para vocês verem como o emocional... Aurora, boa noite. Como o emocional da gente impacta. Como o emocional da gente, a gente tem que cuidar muito, gente. Muito, de verdade, né? A gente vê aí depressão, quanto depressão tem aumentado, principalmente nos nossos jovens. Né? Vira e mexe, eu sei de um quadro de alguém que tá com um filho que entrou em depressão, uma filha que entrou em depressão, ainda mais nesse período que a gente tá vivendo, que mexeu com o emocional de todo mundo. Quem aqui não teve o seu emocional abalado, né? De mudar suas rotinas, muitos que tiveram que parar de trabalhar e eram autônomos e dependiam do seu trabalho para botar comida na sua casa. Muitos que tiveram corte de salário, muitos que perderam emprego, muitos que tiveram que refazer sua rotina com a família e não tem nada a ver com amor, né? Isso eu sempre falo, tem a ver porque cada um tinha o seu momento e estavam juntos em casa em determinado momento. E agora estamos todos em casa juntos 24 horas. Então isso demora para ajustar, né? Isso demora para entrar todo mundo ali naquele ritmo novo. Então isso abala o emocional da gente. O estresse realmente acaba com a nossa saúde. Ei, Romualdo, boa noite. E aí a gente tem a terceira parte do nosso cérebro, que é essa parte da frente aqui, ó, que é o neocórtex. É o nosso cérebro mais novo. Ele é responsável pela nossa inteligência, pela nossa fala e pelo nosso raciocínio lógico. Então, quando você tem a sua inteligência emocional bem controlada, ele demora muito para decidir, mas ele vai decidir baseado no que é lógico, nas informações que você tem, nas pesquisas que você fez, no que você achava que era mais plausível. Isso não quer dizer que você não vá sentir, mas também não quer dizer que você vai decidir com o coração que vem com a boca. Você vai juntar o que você está sentindo, o que você tem vontade, mas o que você está raciocinando. Então é muito importante esse exercício de fortalecimento da inteligência emocional para a gente não deixar o sistema límbico ficar controlando tudo que a gente faz. Né? Imagina a gente ficar só reagindo sem ser racional. A gente causa problemas, alguns não tem nem como consertar mais, porque, né, a palavra dita, solta no vento, já foi, você não pega de volta. Então, esse foco da gente ter um equilíbrio balanceado, e aí, às vezes, né, minha mãe fala muito pra mim, mas você estuda tanto, e às vezes você não aplica isso que você tá falando. Gente, como a Tati Pego muito bem diz, a gente é ser humano, a gente não é parede, né? É óbvio que a gente estuda muito, a gente tem uma tendência a chegar lá num extremo maior do que outra pessoa que tem menos conhecimento, mas a gente também tem coisas que tiram a gente do sério. A gente só se comporta um pouco diferente às vezes, mas a gente também às vezes fica irritado, fica chateado, né? Porque a gente é ser humano e a gente também tem um limite. Isso é uma coisa que eu vou falar também que é muito importante, né? Não é porque a gente estuda que a gente é o ser perfeito. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente está estudando, mais a gente vê que a gente é imperfeito, mais a gente vê que tem um degrau para subir, mais a gente vê que falta mais um monte de pecinha, mais a gente vê que a gente é falho, né? O que acontece é que a gente se cobra mais por um comportamento melhor porque a gente tem a ferramenta, porque a gente estuda pra caramba, porque a gente está sempre lendo, né? Porque a gente está sempre se capacitando. Mas a gente não é a parede. Então você vai falar, Fábia, mas eu tô tentando, não funcionou pra mim. Eu não consigo fazer esse controle. Gente, não é de um dia para o outro, né? Como eu já falei ontem, os hábitos, tem pesquisas que dizem que o hábito ele demora 21 dias para ser substituído, tem outros que falam que são 6 meses, mas o que eu acredito tem o que funciona para cada um. Eu digo, sempre que eu venho aqui e eu coloco alguma coisa, porque eu já passei, porque eu já fiz, para mim umas coisas funcionam super rápidas, outras coisas funcionam mais devagar. E aí pra você, o que funcionou devagar pra mim pode ir super rápido. Isso depende de cada pessoa, né? Quando a gente vem aqui e diz, você tem que observar, você tem que refletir. Papel e caneta, como eu digo, é seu melhor amigo. Fica confuso, né, Mari? Pois é, porque a mudança, gente, né? Quando você decide entrar no caminho aí do autoconhecimento, fazer essa mudança, a gente passa por um momento de estresse.
A gente passa, né? Não é fácil mudar um hábito, né? Não é fácil mudar a gente mesmo, mudar o comportamento. Por isso que eu digo que a caminhada é todo dia. E aí, o que essa amígdala faz? E aí eu vou falar do bendito do sequestro da amígdala, que todo mundo, outro dia eu fui dar uma palestra numa turma de engenharia, eles adoraram esse negócio do sequestro da amígdala, né? Porque eles não estudam isso na faculdade. A amígdala, essa amêndoazinha que eu falei, essa estrutura que está dentro do sistema límbico, o que ela faz? Eu não sei se vocês já perceberam, ó, para analisar a situação e me conta aí. Sabe aquela vez que você foi sentindo um negócio assim subindo, você chega a ficar vermelha, sua mão fica até suada, o coração vai dando, parece que uma palpitação, aí você, bum, bota tudo pra fora. Você fala aquele monte de coisa, ou você faz alguma coisa, e aí depois que aquilo passa, você para e pensa, pra que eu falei isso? Pra que eu fiz isso? Meu Deus do céu, não devia ter feito. Me conta aí, quem nunca? Me conta aí. Marcos, é isso mesmo, encarar os próprios monstros, né? Porque os monstros não estão aqui fora, não. Os monstros estão aqui dentro da gente. Cada um de nós tem os seus monstrinhos aí para combater diariamente. Dinalva, você ficou assustada quando pesquisando a base comum curricular? Temos uma ênfase sobre a afetividade. O professor tem que ser mais afetivo com os alunos. Pesquisando que o suicídio está assustador. Pois é, gente. E o que tá me dando, o que me dá mais assim, me deixa em choque, cada vez pessoas mais novas. Né? Só esse último mês aí que a gente soube de casos de suicídios de cantores daquele K-pop, de atores de Bollywood da Índia, novos, de sucesso, que se mataram. E nossos jovens aqui também, né? 15, 16, 17 anos. Outro dia eu soube de uma pessoa, de uma família, de uma amiga que eu gosto demais, um jovem de 18 anos se matou. Então você começa a pensar, meu Deus, da onde vem isso? Será que eu nunca vi? Será que eu não notei? Mas é um conjunto, isso é mais profundo, né? Mais para os psicólogos, terapeutas, que não é nem meu papel, nem quero entrar nisso aqui. Mas a gente precisa perceber, a gente precisa estar atento, né? Dani, mudar de hábito não é fácil mesmo. Um exemplo simples, estou sem café com açúcar por 7 dias. Os primeiros foram horríveis, os últimos foram super fáceis. Criei o hábito e hoje acho bom um café sem açúcar. É isso, o hábito eu tenho um hábito que me incomoda, tipo a Dani, quero tirar o açúcar do meu café. Eu vou tentar 1 dia, 2 dias vai ser ruim, 3 dias vai ser ruim, sei lá, 1 semana vai ser ruim, no 8º dia você já vai achar até o café bom. Então é isso, quando um hábito me incomoda, eu tiro esse hábito botando outro no lugar. E demora, mas eu tenho que querer. E aí tá ligado lá no primeiro dia da live que eu falei do propósito. Quando o seu propósito é muito forte, né, a sua vantagem de chegar lá é muito maior do que o sacrifício que você vai fazer. Então você vai fazer o sacrifício. A Marlúcia, cheguei a parar no hospital devido a um estresse emocional. Mas eu tenho certeza, gente que tem síndrome de burnout, que é quando você pifa mesmo, seu corpo desliga. Ano passado, eu nem lembro, minha mãe vai lembrar. Eu tava em casa, final de semana, casa cheia, eu tava trabalhando ainda. Eu tava na cozinha, fazendo um lanche, botando na mesa, eu não lembro. Eu simplesmente caí na cozinha. Eu apaguei. As pessoas na sala vieram correndo porque eles ouviram um barulho, ninguém entendeu nada, eu tava caída. Eu acho que eu desliguei, sei lá, foi nem 30 segundos. E aí eu levantei, eu não sei como eu caí, eu não sei como eu desliguei, não sei nada. Não sei nada. Até hoje não sei nada. E aí, aparentemente, não era nada, mas era o que? Estresse. E aí depois você vai vendo, era momento profissional. E o corpo fala, gente, o corpo sente. Meu cérebro desligou, tipo assim, cara, calma. Parece que ele me desacelerou e puf, me fez cair. Então a gente precisa prestar atenção. A gente precisa entender o que está acontecendo. Oi, Denise. Lindinal, exato, desde a educação infantil, Fábio, desde os 8 anos de idade. É isso, gente, é isso, né? E isso também é uma coisa que a gente, né? Eu sou professora, vocês sabem, uma coisa que nós, professores, a gente conversa muito. Resetei, Marcos, eu acho que o meu cérebro me resetou. E uma coisa que a gente conversa muito, como a gente acha que essas competências comportamentais tinham que ir para o banco das escolas de alguma forma. Não sei te dizer qual forma, que eu não sou a dona de todas as verdades. Mas eu acredito que o meu filho com 3 anos, né, ele tem um gênio bem difícil, mas de vez em quando eu falo pra ele, você tá sentindo o quê? Tô com raiva, gritando assim. Mas é bom que a criança fale o que ela tá sentindo, porque a gente não tem o hábito, né?
A gente mesmo faz isso, para de chorar, engole esse choro, né? Eu ouvi isso quando era criança, eu falo isso pra ele de vez em quando, aí quando eu falo eu penso, não posso fazer isso, gente, tô reprimindo o sentimento da criança. É porque às vezes é difícil, mas isso vem, por isso que a inteligência emocional é uma coisa tão difícil, né? Por isso que eu acho que de alguma forma nós professores, ainda mais professores, né, como vocês que trabalham com as crianças pequenas, não sei de que forma, mas ir levando um pouco dessa questão de inteligência emocional, de um pouquinho de senso crítico desde que eles são crianças, da empatia pelo amigo, que eu acho que a escola trabalha muito isso, com a divisão das coisas, e porque isso depois vai impactar a gente lá quando a gente é grande. E aí falei pra vocês que a amígdala sequestra, né, gente? Quando vocês sentem lá aquele vermelho, aquela coisa que vem. E aí nessa hora, a amígdala sequestra porque ela desabilita totalmente seu neocórtex. Você não raciocina. E por isso que você não entende por que você fez. Porque a amígdala, ela vai numa reação totalmente emocional. Ela desliga seu racional pra você não raciocinar. E você age no impulso. E você fala aquele monte de coisa que você se arrepende. E aí você faz aquele monte de coisa que você se arrepende, depois você fica morrendo de vergonha, que não era aquilo que você queria ter falado, não era aquilo que você queria ter feito, mas já tá feito. Ai, jura, Lidinalva, que notícia ótima! Tá vendo a gente? A Lidinalva, ela é pedagoga, ela tá falando que a partir do próximo ano letivo já vai ter inteligência emocional. Tô muito feliz de saber, sério, muito feliz, porque eu acho que isso é muito, muito importante. A Mari falando que mudou tanto com a filha dela, ela se expressa muito bem, coloca sentimentos, é muito importante. Às vezes a gente não tem paciência mesmo pra ouvir, mas é muito importante. Depois que eu fiz PNL em janeiro, eu fiquei muito assustada, mesmo, né? Laboratório de Inteligência de Vida, aonde, Carol? Eu fiquei muito assustada com o impacto que a gente tem nos nossos filhos, porque quando a gente faz lá a imersão na PNL, a gente vê que 90% das coisas que travam a gente, ou das crenças limitantes, vem lá de quando a gente é criança. E aí a gente que é mãe, eu fico pensando, meu Deus, se eu falar isso, se eu fizer isso, impactar a criança, como é que vai ser? Ei, Laura, boa noite. Ah, tem na creche da escola da Carol. Muito legal, Carol. Eu acho isso tão importante, muito importante. A gente está aí no pleno século XXI, quarta revolução industrial, onde a gente vê claramente que as competências comportamentais estão tomando um lugar tão importante e é o que a gente tem menos preparado. É o que se dá menos base lá desde baixo, né? É o que a gente, o RH sempre fala, né? Que contrata pelas competências técnicas e demite pelas comportamentais, porque ninguém ensina no banco da escola. Muito legal que tem isso na creche do Felipe, muito legal. No Eleva, o Eleva é top, né? Eles são muito referência, eles têm tudo isso aí diferente. Também nas escolas públicas. Muito bom, Carol, muito importante, porque a criança já aprende isso aí desde pequeno e isso faz um impacto absurdo, né? A PNL, ela mexeu muito comigo, porque ela me fez pensar em coisas que eu nunca tinha parado muito para pensar, e é nesse aspecto da força das palavras, né? Como elas impactam nossos filhos. O poder da palavra dos pais. Bom, não li esse, Dani, vou até anotar para comprar, para eu ler. Muito boa indicação, obrigada. E aí, gente, como a gente não deixa... Ei, Sandrinha! Como a gente não deixa a nossa amígdala sequestrar a gente. Então, anota aí, gente, como a gente não deixa. Quando você estiver sentindo que essa coisa vem, que a gente sente, ela dá sinais físicos. A mão geralmente fica gelada, o seu coração acelera, você sente uma ansiedade, você fica vermelha. Quando isso estiver vindo, você vai pensar no nome dos 7 anões. Oi, Eriquita. O nome dos 7 anões por quê? Porque o seu cérebro não sabe o número dos 7 anões de cor. Alguém aqui sabe o nome dos 7 anões de cor? Eu acho que não sabe. Não adianta contar até 10, não adianta contar até 100, não adianta. Por quê? O seu cérebro sabe contar até 10, de 1 até 10 há muitos anos, então não vai fazer nenhuma diferença. Na hora que você se força, quando aquela coisa tá vindo, você tá vendo que tá prestes a falar, e você para e fala, Dunga, mestre, o que você fez? Você tirou o poder da amígdala e você voltou pro seu neocórtex funcionando. Então, na hora que você faz isso, você tira aquela amígdala do jogo e você bota o seu racional para funcionar. Por isso tem que ser alguma coisa que você não sabe. Você fala, Fábio, eu sei o número dos 7 anões. Pensa no nome dos planetas. Pensa como é que é contar de 1 até 10 em alemão. Que você provavelmente, não sei se alguém que fala alemão, mas não sabe. Tem que ser alguma coisa que te force a pensar em coisas que você não conhece.
Não adianta, gente, 1 a 10 não adianta, tá? Você vai contar de 1 a 10 e vai falar tudo que você tem que falar, porque o seu cérebro sabe contar de 1 a 10. Isso, tem outros planetas, né? Não pode ser o nome se você não sabe. Dani, vou te falar, funciona, porque eu já usei, tá? Hoje eu sei exatamente quando eu vou ter minha amígdala sequestrada. Exatamente, quando tá começando, que começa aqui na palpitação. E outra dica também, que você também pode usar, que eu uso muito hoje, né? Em casa com todo mundo, ainda mais com criança pequena. Eu saio da onde tá a situação, tipo, minha mesa tá no meu quarto. Quando o Miguel tá muito, gritando muito e tal, isso eu posso fazer porque eu tenho o marido, né? Que é a mãe e pai do Miguel. Ele fica com ele na sala, eu venho pra cá, porque ele é muito mais paciente do que eu. Ele dificilmente sequestra a amígdala. E aí eu venho pro meu quarto, fecho a porta, dou 3 respirações bem profundas, mas respiração bem profunda, pra vir aqui embaixo mesmo, porque eu mando oxigênio pro cérebro. Quando eu mando oxigênio pro cérebro, ele volta também pro estado dele atual. Então, são 2 coisas que vocês podem fazer. Pensa no nome dos 7 anões ou no nome dos planetas, sai de perto daquela situação e respira profundamente. Se precisar mais de 3, respira mais de 3, mas a respiração muito profunda, daquela que você puxa aqui de baixo mesmo e vai... Sabe, daquela que falta o ar, inspira, expira, ajuda muito. Eu tenho usado até mais essa hoje, sair de perto, vir pro quarto e usar a respiração para voltar pro lugar, né, para não perder a paciência. Essa dica é ótima, né, Carlinha? Pois é, e ela funciona mesmo, de verdade, porque eu já fiz. E a questão da respiração também, ela é muito boa, a respiração. E aí, gente, como que a gente pode fortalecer a nossa inteligência emocional? Beber água também. Quando você bebe água, a minha mentorada que estuda também psicologia, quando você bebe água, você diz pro seu cérebro que tá tudo bem. Então, beber água também é uma ótima, Lindinalva, perfeito, beber água também. E aí, gente, eu vou dar as dicas para vocês agora como a gente pode fortalecer a nossa inteligência emocional. E aí, para isso, eu vou falar dos 4 pilares da inteligência emocional. Mari, a respiração faz toda a diferença. Toda a diferença, isso aí, respirar profundamente. Então, vamos lá, gente. Qual é o primeiro pilar da inteligência emocional? Autoconsciência. É o quê? Eu saber o que eu sinto e falar. Eu tô com raiva, eu tô triste. Ei, Mari, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô feliz. Eu tô com nojo disso. É você identificar o que você sente. Esse é o primeiro pilar. E dar nome. Por isso que a gente pergunta muito pra criança: o que você tá sentindo? Pra ela aprender a nomear os sentimentos. Aquele filme Divertidamente, ele é ótimo pra isso, porque ele trata de todos os sentimentos, né? Que o Miguel ainda não fica muito tempo vendo televisão, então ele não consegue ver o filme todo. Mas é um filme que, pra criança maiorzinha, se você quiser falar sobre sentimento, ele fala sobre todos os sentimentos. É um filme muito bonitinho, ele é lindo. Depois, o segundo pilar é a autogestão. Eu sei o que eu sinto, já dei nome, o que eu vou fazer com isso? Se eu sei que eu sinto raiva, como é que eu vou gerir essa raiva? Até porque, gente, eu tenho que gerir os meus e aprender a gerir os sentimentos das pessoas que estão à minha volta. Porque a autoconsciência me dá consciência do que eu sou e me dá visão de que o outro também sente. O outro sente raiva, o outro sente tristeza, o outro sente alegria. Por que sou eu que vou sentir? O outro também sente. Lembra a definição de inteligência emocional? É aprender a saber as minhas emoções e gerir meus sentimentos e o do outro. Então, primeiro eu tenho autoconsciência, identifico o que eu sinto. O segundo pilar é autogestão. O que eu faço com isso? Agora que eu tô com raiva, como é que eu vou lidar com essa raiva? Eu vou sair falando tudo? Ou eu vou lá pro meu quarto me trancar, respirar e me acalmar antes de decidir? Não decidam com raiva, não decidam quando vocês estão magoados. É igual feedback, não dê feedback para sua equipe quando você tá muito emocionalmente desequilibrado, quando aquela situação te afetou muito, né? O feedback sempre é bom dar na hora, mas não quando você tá muito afetado emocionalmente. Eu digo, nada como uma noite entre 2 dias, sabe? Dormir é um ótimo remédio. Você sempre acorda melhor do que você foi dormir. O terceiro pilar é a empatia. Quando eu sei o que eu sinto, e aí eu consigo identificar o que o outro sente. Quando eu sei gerir o que eu sinto e vou gerir também o que o outro tá sentindo perto de mim, eu consigo olhar pro outro com mais empatia. Porque eu sei que ele também sente, ele tem as dores dele, que não são iguais às minhas. Né? Como eu sempre falo, mapa não é território, cada um pode ver a mesma situação de formas totalmente diferentes e sentir diferente. E às vezes é muito difícil pra gente quando a percepção do outro é diferente da nossa, né? Vamos combinar
que gostar de quem é igual a gente é ótimo, mas entender e gostar quem é muito diferente da gente é muito difícil, gente. É fácil fazer esse tempo todo? Claro que não é. É muito difícil. Por isso que é um exercício. Eu faço, eu erro, oi Pri, eu faço, eu erro, eu aprendo, eu faço de novo, aí eu faço certo, aí eu erro de novo, aí eu aprendo de novo. Por isso que é uma constante, uma busca constante, um aprendizado constante, não para. E aí o quarto pilar da inteligência emocional são as habilidades sociais. É o quê? Eu pegar esses 3 pilares primeiros e melhorar os meus relacionamentos. Aprender a gerir melhor o conflito. Aprender a me colocar junto com o outro. Entender por que aquilo tá difícil, né? Se eu tenho mais ferramentas, ajudar o outro que não tem a ferramenta. Então, vocês viram que é um ciclo, né? Eu me conheço, eu faço a gestão melhor do meu sentimento do outro, eu tenho empatia pelo outro e aí, consequentemente, eu consigo ir melhorando os meus relacionamentos. É isso aí, Carlinha, calçar o sapato do outro. Tem dia, gente, que é difícil, pra mim também tem dias que é difícil, depende do dia, né? Eu falo aqui, não é porque eu sou uma máquina ou inteligência, é todo dia, 100%, 365 dias no ano, não. Mas como eu tenho a ferramenta, eu me cobro, ops, cara, não é isso que você estuda, né? Não é isso que você tem pra falar, você sabe que esse não é o comportamento. E aí, outra coisa, aprender a pedir desculpa. Eu tinha muita dificuldade de pedir desculpa. Hoje eu já consigo pedir desculpa quando eu errei. Então, é uma evolução forte, né? Então, o que você vai fazer? Número 1, para pensar o exercício aí que a gente sempre deixa. É reconhecer os seus sentimentos. Primeiro, lembra papel e caneta, melhor amigo? O que eu tô sentindo? Depois, entender por que eu tô sentindo isso. Qual foi o gatilho que me deu isso? Terceiro, o que eu vou fazer com isso? Eu tô com raiva, eu vou sair xingando todo mundo, falando tudo isso? Não, né? O quinto, não deixa suas emoções negativas. Eu tô com uma colinha aqui pra não esquecer nada pra falar pra vocês, pra não perder nada. Não deixa suas emoções negativas tomarem conta do seu dia, gente. Eu já falei, eu tenho falado isso todos os dias. Quando a gente acorda de manhã, olha pro céu e fala, cara, o dia vai ser muito ruim, gente. O dia vai ser muito ruim. Pode reparar. Quando você acorda desse jeito, cheio de negatividade, vai vindo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, porque o seu cérebro cumpre a ordem da sua boca. Então não deixa as suas emoções negativas, não é que você não vai sentir. Você acorda, às vezes acorda assim, cara, que preguiça, vontade de não fazer nada. Não, mas eu não posso não fazer nada. Aí eu vou tomar banho, eu boto uma roupa, passo uma maquiagem, sento aqui e começo a trabalhar. E aí a gente tem que achar a nossa forma de ir lidando com isso, pra não deixar isso dominar a gente. Mari, jejum da palavra, né? Pois é, jejum da palavra total. A Pri falou, né? É difícil mesmo, mas estou aprendendo cada dia mais. É isso aí, Pri, é um dia de cada vez. Ei, Michele, eu gosto de parar para refletir, reflito, tento entender por quê. É isso. Respirar, gente, é muito bom a gente respirar e ter contato. Inclusive, é um dos exercícios de ontem, né? Para melhorar o nosso quociente de positividade. Sexta dica, treine para ser antifrágil. Gente, ser resiliente não serve só mais ser resiliente. Ser antifrágil você passou por uma situação muito difícil, aquele estresse, aquela coisa do bambu que enverga. Quando você volta, quando você é resiliente, você volta igual. Quando você é antifrágil, você volta muito melhor do que você estava quando aquela situação aconteceu. E aí o que acontece? Isso vai te dando experiência e vai te dando preparo para cada vez enfrentar melhor todas as situações que estão vindo. A Carlinha falando que ela aprendeu a fazer meditação. Carlinha, tem que botar meditação. A Ju me deu uma de mindfulness, Ju, que eu vou começar a fazer. Já me comprometi comigo. O Marcos, pensar sempre no positivo. Isso aí, Marcos. A Mari, quando acorda, faça um treino, melhora bastante. É isso aí. É movimentar o corpo. Pri, pois é, Pri, eu preciso botar isso na minha vida também. Olhar o copo meio cheio, exatamente, Marcos. A forma que a gente vê a vida é o que faz a nossa vida caminhar pro que a gente quer, né? Preciso ser antifrágil. Isso aí, gente. Antifragilidade é uma das competências comportamentais também que estão no top lá de ser importante. Voltar, assim, a gente passa por um momento muito difícil pra gente, muito estresse, mas a gente volta muito mais forte. A gente volta cheio de bagagem do que a gente viveu e na próxima situação, por mais diferente que ela seja, você já vai mais forte. Então, fazer esse esforço para ser antifrágil. Assim, esse momento que a gente está passando tá difícil para todo mundo, pior para uns, né? A gente tem que reconhecer que não estamos todos no mesmo barco. A gente tá todo mundo na mesma tempestade, mas cada um barco diferente.
Mas a gente tem que se esforçar para aprender com isso tudo e para ser melhor depois disso tudo e para combater que outras situações dessas não aconteçam mais, né? Lembrou de mim, Carol, escovando o dente? Isso aí, depois me tirou da mente, focou na escovação. É isso, Carol, muito bom, muito bom. Pois é, a Marluce é antifrágil. Ju, vou fazer. A Pri falou, vi uma situação difícil de doença e voltei melhor. Achava que era, não, é resiliência, Pri. É antifrágil, porque resiliência é ser igualzinho que você era antes. E com certeza você não voltou igualzinha, você voltou muito melhor. Insight Timer, eu baixei ele pro meu celular, só ainda não usei, eu tenho que fazer. Pra começar bem a semana, pra começar bem dia, é legal. Vou começar a usar. Tem tanta gente falando pra mim que eu preciso e eu vou compartilhar com vocês quando eu começar. Tá, gente? Prometo. Tá na minha meta. Outra dica, não reaja, haja, que é muito diferente. Agir é pensar no que tá acontecendo e tomar uma decisão baseada nos dados e fatos. Reagir é sequestrar a amígdala. Eu reajo, aí depois eu me sinto mal porque eu não queria fazer aquilo, só que já foi. Eu já reagi, eu já falei, eu já fiz. Então não tem como pegar de volta. Não vai ficar mais reprovado nessa matéria, que bom, fico feliz. Isso aí, ouçam Sarah Blodan, ótimo. Aí veio, gente, muita dica aí de meditação. Vou me comprometer aqui com vocês. A Mari fala que pra gente botar um objetivo de ser cobrado, a gente precisa se comprometer com as pessoas. Vou me comprometer aqui de começar a meditação e compartilhar com vocês como é que foi essa novidade aí pra minha vida. Pra ver, com certeza vai agregar, porque todo mundo só fala positivo. Mas eu sei que também pra gente que tem uma mente acelerada, o caminho é mais difícil, mas a gente não pode desistir, né? Tem que ser mais uma coisa pra ajudar a gente aí no caminho. Ai, legal, Priya. Olha só que legal, que a meditação ajudou a Priya a sair da depressão. É isso, gente. A gente tem que achar os nossos caminhos, né? E aprender todo dia. Por isso que é legal, assim. Por isso que eu vejo que inteligência emocional, a gente nunca sofreu tanta pressão emocional e ao mesmo tempo nunca foi tão importante a gente ter eu vou começar pouquinho, Carlinha. 2, 3 minutos e depois vou aumentando. Pra gente ter a inteligência emocional fortalecida, porque clareia demais a nossa visão sobre as coisas, clareia demais a nossa racionalidade, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional, já tive fases na minha vida de ser muito coração, não que eu não tenha emoções nem sentimentos, mas eu consigo hoje dar uma equilibrada aí nessa questão da inteligência emocional, né? Mesmo nisso tudo que a gente tá vivendo, quero melhorar, ainda não tô do jeito que eu tô, tem que ser muito melhor. Mas eu acho que isso é um caminho, né? É um caminho e que todo dia a gente aprende. A gente tem que estar... Como vocês estão aqui, ó, pleno sábado à noite, galera aqui na live, querendo aprofundar a questão do autoconhecimento, isso é o quê? É caminho, né? É vontade de estar 1% melhor todo dia, né? É só 1% melhor todo dia. Se comprometer com você mesmo. E não é com o outro, sabe? É com você. Porque a gente estava até conversando isso no grupo ontem, né? Lá no grupo do WhatsApp, que a gente não consegue mudar as pessoas. A gente consegue mudar a gente com muito sacrifício, muita batalha, e a nossa mudança reflete para quem está na nossa volta, né? E essa questão da empatia, do nosso olhar mudar, né? Exatamente, o propósito, e ter um propósito, é um quebra-cabeça, sabe? É um conjunto de muitas coisas que vão se encaixando para te levar lá onde você quer. E aí quando você atinge o que você quer, você começa um novo caminho, né? Por isso essa jornada alpinista de si mesmo, porque a gente vai subindo e descendo as nossas montanhas para chegar lá onde a gente quer. E o legal é isso, porque a gente aprende todo dia, né? A gente vai adquirindo conhecimento todo dia, a gente vai melhorando todo dia, vai mudando todo dia, mas a gente precisa querer, né? Não adianta eu ficar falando aqui um monte de coisa se ninguém quiser fazer, né? E a gente também parar dessa comparação, né? Porque, funcionou pro fulano é mais rápido. Gente, cada um no seu tempo. Sem pressão, sabe? Sem cobrança, de uma forma leve. Ei, Raquel! De uma forma leve, sem pressão. Mudar dói, né? Eu sempre falo isso, que a mudança é dolorosa. PNL foi muito doloroso pra mim. Eu passei, acho que uma semana chorando muito, porque a gente se depara com umas coisas assim tão profundas e a gente acha causas dentro da gente que a gente parece que apaga, né? Parece que a gente não tinha noção que tinha aquilo. Aí quando alguém usa lá as ferramentas e traz aquilo tudo pra você, que você para olhar pra você, como ainda tem muita coisa pra você melhorar, mas isso é um processo,
né? Isso é um processo de conhecimento. E cada vez eu tenho certeza que vocês agora não vão querer parar mais. Vocês vão direto nos processos de autoconhecimento para caminhar, porque vocês estão vendo como essa caminhada tem sido legal. A Dani tá falando aqui, quando eu tô muito estressada e com raiva, eu gosto de organizar coisas e rasgar papel, arrumar gavetas, isso me faz sentir melhor. Nem lembro que há tanto tempo eu não faço isso. Dani, isso aí, sabe o que acontece? Quando a gente organiza fora, a gente organiza dentro. Isso aí também já está cientificamente comprovado. Quem vive na desorganização, se você olhar assim, uma pessoa que vive na desorganização, ela não é uma pessoa muito organizada nela mesma, né? Porque a gente fala que a casa é muito reflexo do que a gente está por dentro, né? Então, quando eu odeio bagunça, odeio, né? Todo dia de noite eu vou lá na sala, tem 500 brinquedos do Miguel espalhados por tudo quanto é lugar. Aí eu pego e junto tudo num lugar só, que aí pelo menos fica bagunça naquele lugar, porque aquela bagunça me desorganiza, porque eu adoro uma organização. Então é muito isso, a gente organiza por fora para se sentir organizada por dentro, né? Elindinalva, eu tô assim por conta da PNL, juntar com o Reiki deu um zoom, pois é. É isso, a PNL é um negócio muito profundo, né? Pra quem não sabe, é a programação neurolinguística, ela mexe lá na raiz. Na raiz, é inacreditável. Quem um dia quiser caminhar nessa questão do autoconhecimento, quiser se aprofundar pra si mesmo, eu sugiro bastante fazer esse tipo de curso. Daquelas pessoas que já nascem evoluídas. Cara, eu não acho que ninguém nasce evoluído. Eu acho que a gente evolui todos os dias. O que eu acho tem pessoas que adquirem um equilíbrio mais rápido por diversos fatores, genética, vida que levou, a forma que cresceu, onde cresceu, e pessoas que demoram mais um tempinho. Mas assim, não acho que a pessoa já nasceu evoluída. Eu acho que a gente vai evoluindo, mas eu acho que o mais importante é a gente querer evoluir, né? Porque esse é o caminho. E saber que não acaba, né? Amanhã. É todo dia, gente. Todo dia tem um negócio novo, né? E a gente não é perfeitinho. A gente tá sempre aprendendo, sempre renovando. Gente, era isso que eu queria falar. Acho que eu não esqueci nada. Eu falei tudo sobre inteligência emocional. Vou botar lá no grupo os mapas, que quem tá no grupo já sabe que tem mapa mental todo dia lá no grupo, e a gente discute mais lá também, conversa mais lá, e o legal da inteligência emocional é que antigamente, né, antigamente a gente tinha um QI, né? Quem aqui fez teste de QI quando era criança? Eu fiz, apesar de eu não lembrar a mínima quanto é que deu, mas tinha muito hábito, né, de pai e mãe botar a gente pra fazer teste de QI. Eu acho que o meu foi até na escola esse teste de QI também. E aí se entendeu que não necessariamente quem tem o maior QI vai ser a pessoa mais bem sucedida da vida. Porque se eu tiver um QI super bom, tiver QE, que é o coeficiente emocional lá embaixo, gente, não adianta ser muito inteligente se eu não sei conviver com as pessoas, né? Se eu não sei melhorar meus relacionamentos, se eu não sei ter empatia, se eu não sei conviver em grupo, se eu não sei me relacionar, ter relacionamento interpessoal, não adianta. Pode ser a fera, a master mega, nem sei qual é o maior número do QI, é o quê? 120? Não sei. Não adianta ter um QI 120, mas um QE, pífio. Então, prefiram ter um QE alto, porque conhecimento técnico a gente adquire, né, gente? Estudando e com esforço, a gente se prepara para tudo que a gente quiser. Obrigada, Mário. Por conta do acelerama, que é enorme, porém, pois é. Não basta. Tem uma relação, né? Quem tem um QI mais alto tende a ter um QE um pouco mais elevado, mas isso também não é uma relação 100% aí comprovada. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso 4º dia de jornada. Amanhã vamos para o 5º dia com um tema também muito legal, que nos atrapalha bastante no nosso dia a dia. A gente também vai conversar muito. Aí eu vou lá pro grupo, vou colocar um mapa lá para vocês. Vamos debater, compartilhar conhecimento, tirar dúvida lá no grupo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá aqui e não tá no grupo, vai lá na minha bio, clica no link, vai pro grupo para você receber os mapas mentais e participar da discussão, que o grupo tá, top. Obrigada, gente. Sábado à noite, todo mundo aqui, agora vão lá curtir família, tomar vinho para quem gosta de vinho, tomar um chopinho para quem gosta de chopinho, curtir aí maridos, esposas, filhos, amigos, namoradas. E muito, muito obrigada. Meu coração é só gratidão para vocês, tá? Por vocês estarem aqui nessa jornada aí, querendo dar mais um passo aí no autoconhecimento de vocês. Tá, gente?
Muito obrigada, boa noite. A gente se vê amanhã e se fala lá no grupo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.